1 Crônicas, capítulo 13. E você que for achando, vai glorificando ao Senhor, vai exaltando. E se você não achou, vai exaltando, vai glorificando também. Porque você me encoraja e me abençoa. Amém? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim, a partir do verso 1. Depois de consultar todos os seus oficiais, os comandantes de 1000 e de 100, Davi disse a toda a Assembleia de Israel: se vocês estão de acordo, e se esta é a vontade do Senhor, o nosso Deus, enviemos uma mensagem aos nossos irmãos em todo o território de Israel, e também aos sacerdotes e aos levitas que estão com eles em suas cidades, para virem unir-se a nós. Vamos trazer de volta a arca de nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Toda a Assembleia concordou, por isso pareceu bom a todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior, no Egito, até Lebote-Amate, para trazerem de Quiriate-Jearim a arca de Deus. Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é em Quiriate-Jearim, em Judá, para buscar a arca de Deus, o Senhor, que tem o seu trono entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome é invocado. Da casa de Abinadab, levaram a arca de Deus num carroção novo, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam dançando e cantando com todo o vigor diante de Deus, ao som das harpas, liras, tamborins, símbolos e cornetas. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca. Uzá morreu ali mesmo diante de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso desistiu de trazer a arca da cidade de Davi, para a cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-edom, em Gate. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor abençoou sua família e tudo o que possuía. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra, o teu recado santo e bendito. E traga, Senhor Jesus, aos nossos corações o ensinamento da tua palavra. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Eu tenho procurado relembrá-los das mensagens que nós temos ministrado no coração de vocês. Porque entendo que o Senhor, quando começa a ministrar a palavra ao nosso coração, Ele está nos dando uma direção. A direção de como devemos prosseguir, de proceder, de como devemos pensar. Então, às vezes nós escutamos a mensagem, mas não ouvimos. Você dá para entender isso? Escutar é porque você não é surdo. Você está aqui, você acaba escutando. Mas ouvir é quando nós pegamos a mensagem e trazemos para o nosso coração e passamos a aplicá-la no nosso dia a dia, diante das dificuldades, das necessidades que nós encontramos ao longo da vida. Por isso a palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça e não escute. Ouça, porque a vontade de Deus é que nós, ao ouvirmos a palavra de Deus, venhamos praticá-la. Então, domingo passado, nós falamos aqui sobre ações que Jesus trazia aos discípulos e para nós, de como vencer e de como sair do mundinho na qual nós nos trancamos. E aí, na terça-feira,
nós lembramos a igreja sobre isso, mas a continuação da mensagem mostrava que os discípulos, uma semana depois, estavam presos de novo no mesmo lugar, de forma incrédula, com medo de sair do mundo na qual eles tinham se trancado. Hoje de manhã, nós falamos sobre a primeira carta de Coríntios, capítulo 15, que diz: portanto, amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. A palavra do Senhor, quando foi ministrada de manhã, mostrou que para sermos felizes de verdade, para começarmos a viver de verdade o Evangelho do Senhor, nós precisamos estabelecer metas e projetos. O povo de Deus, ele não é conhecido por ser um povo acomodado. O povo de Deus não é conhecido por ser um povo que fica sentado esperando as coisas caírem do céu. Pelo contrário, o povo de Deus é um povo que está projetando o tempo todo, que está realizando algo o tempo todo. Por isso, você vê crentes lutando para a restauração da família, você vê crentes lutando pela restauração dos filhos, você vê crentes lutando para restabelecer a ordem conjugal, a gente vê crente lutando para ter sucesso profissional, a gente vê crente lutando para investir numa vida profissional, a gente vê o tempo todo crentes diante do Senhor apresentando projetos, metas e lutando para realizá-las. Esse tipo de cristianismo, onde as pessoas sentam e ficam esperando a bênção de Deus chegar em casa, como um carteiro que bate na porta dizendo: olha, você agora recebeu aquilo que você estava esperando. Esse tipo de cristianismo é uma utopia, isso não existe. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver sempre alguém planejando e projetando alguma coisa. Você vai ver sempre alguém construindo alguma coisa, ou projetando alguma coisa. Por isso, se você é um tipo de crente que está sentado esperando que Deus faça as coisas acontecerem para você ser feliz, hoje o Espírito de Deus vai te dar uma sacudida. Porque a vontade de Deus para nós hoje é que a gente aprenda a se movimentar. A palavra do Senhor me ensina a me movimentar, a estar olhando para algo e projetando algo para que eu possa ter êxito naquilo que eu faço. Por quê? Porque o Senhor me ensina a ser firme, constante e que eu não fique aí o tempo todo me frustrando nos projetos na qual eu estou me envolvendo. Você entende isso? Então hoje eu quero falar um pouco sobre o projeto que Deus colocou no coração de Davi, na qual Davi estava feliz e contente por ter realizado parte dos teus sonhos, ter vencido muitas batalhas e muitos momentos de injustiça. Porém, Davi, como um homem de Deus, não estava acomodado e sentado esperando as coisas acontecerem. Ele sempre estava projetando alguma coisa. E o projeto agora que Davi tinha era que a Arca da Aliança precisava voltar para Jerusalém. Então imagino eu, isso é pensamento meu, Davi deitado na cama dele, pensando, olhando, bom, eu já fiz tanta coisa nessa minha vida, e Deus me trouxe até onde eu estou, já conquistei muita coisa, mas não estou acomodado naquilo que já conquistei, eu preciso mais, eu preciso fazer algo maior, eu preciso me projetar para coisas maiores. Talvez qualquer pessoa normal olharia para aquilo que Davi viveu e queria chegar aonde Davi chegou. E aí, ao chegar aonde Davi chegou, agora só ia desfrutar. Você já parou para pensar que quando se pergunta para uma pessoa assim, se você ganhar na Sena, na Loto, na Mega Sena, o que você ia fazer? A maioria das pessoas dizem: eu ia dar a volta ao mundo. Eu ia comprar uma casa, um carro, ia dar a volta ao mundo e a conversa para por aí. Você não vê ninguém dizendo assim: se eu fosse um milionário,
eu ia investir em bolsa, em imóveis, e eu ia comprar isso, eu ia fazer uma indústria para isso, eu ia ter uma loja assim, eu teria... Você já viu as pessoas fazendo isso? Não, a maioria das pessoas dizem assim: se eu ficar rica, eu paro de trabalhar. Não é assim que as pessoas pensam? Se eu ficasse milionário hoje, eu ia só viver na sombra e água fresca. Não é assim que as pessoas fazem? Pois é, por isso que você não tem. Porque gente acomodada é uma oficina de maus pensamentos. São pessoas que estão o tempo todo sendo manipuladas para fazer coisa errada. Por isso a gente fica vendo gente milionária subindo em montanha. O que você vai fazer na vida? Eu vou subir a montanha cheia de gelo. Mas não tem outra coisa para fazer na vida? Eu vou subir a montanha. Quando eu chegar lá no topo da montanha, eu vou falar assim. Aí eu vou descer a montanha. Quer coisa mais improdutiva que essa? Quer coisa mais improdutiva que essa? Subir numa montanha gelada, abaixo de zero, você quase correndo o risco de congelar. Ai, pastor, é porque você não gosta. Tem gente que gosta. Pois é. Diz para mim o que tem de produtivo subir a montanha mais alta do mundo. Como ser humano, diz para mim o que é produtivo. Para a cabeça, para o corpo. Não, isso é terapia. Terapia o quê, irmão? A gente fica aí com 10 graus, fica tudo tremendo de frio, batendo nos dentes. Imagina você ficar dormindo na barraquinha com vento. A palavra do Senhor fala que Davi chegou no ápice e ele continuou trabalhando. Ele continuou projetando. Ele continuou querendo mais e melhor. Isso é povo de Deus. Isso é gente segundo o coração de Deus. Gente que nunca chegou no máximo. Sempre tem algo melhor a fazer. Sempre tem algo que eu possa crescer e possa evoluir. Por isso tem gente que fala assim: ah, eu vim para a igreja, graças a Deus, agora é só Jesus voltar. Para com isso, irmão. Jesus não quer isso para você, não. Não precisa ficar esperando Jesus voltar, não. A palavra do Senhor, ela ensina que alguns aceitavam Jesus e começavam a não querer mais trabalhar, não queriam mais fazer nada. Aí o Senhor tem que usar os apóstolos para dar uma sacudida no povo. E aí Paulo chega lá e diz assim: epa, vamos trabalhar, gente. Vamos casar, vamos ter filho, vamos ter família, vamos produzir. Porque o povo agora, Jesus está voltando, Jesus vai voltar, então agora eu não vou fazer mais nada. É como se eles deitassem na redinha e ficassem assim: oh, vida maravilhosa, volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus. Passou 10 anos. Volta logo, Jesus. 20 anos. Volta logo, Jesus. 2000 e poucos anos. Já pensou se fôssemos esperar? Será que é isso que Jesus quer para nós? Alguns crentes ficam assim: Jesus vai voltar em 2020. E aí não projetam mais nada. Agora Jesus vai voltar em 2020. Assim como uns falaram que ia voltar em 2000 e não voltou. Assim como uns falaram que ia voltar em 2005, 2008, 2010, 2015 e não voltou. E por que ele não falou? Já pensou se ele falasse no dia tal, tal hora, assim, assim, assado, eu vou voltar. O povo, quando estivesse chegando perto, fala assim: não vou construir mais nada, não vou fazer mais nada, Jesus está voltando. Por isso que ele nos ensina a sermos produtivos. Davi, ele chegou no auge do sucesso. E agora Davi está fazendo um novo projeto. E qual é o projeto? O projeto de levar a arca do Senhor para Jerusalém. A arca essa que estava esquecida durante todo o reinado de Saul. Então Davi, ele entende que ele não pode fazer isso sozinho. Ele pensa o projeto. E aí ele começa a pensar como realizar esse projeto. Como ele deve proceder nesse processo todo. E aí ele, eu preciso falar com os líderes, eu preciso falar com os sacerdotes, eu preciso falar com os levitas, eu preciso falar com todos os líderes que Israel tem. Vamos nos unir num só coração e vamos realizar esse trabalho. Foi assim que ele fez. Foi assim que Davi fez.
Davi, ele preparou tudo, idealizou o projeto, apresentou o projeto para todo mundo, e todo mundo decidiu que o projeto era bom, vamos executá-lo. Mas ninguém parou para analisar de que forma executar, de que forma realizar o projeto. Deus quer que a gente realize projetos, mas Deus quer que a gente pare para saber como fazer. Deus quer que a gente gaste um tempo pensando também. Deus não quer que simplesmente fale para você, que você saia de dentro da portinha fechada e saia fazendo as coisas de qualquer jeito. Deus não quer que você saia tomando decisões de forma precipitada. Deus quer que você elabore o projeto, mas que você pense em como fazer da melhor forma esse projeto. Por isso tantos crentes estão ouvindo a palavra de Deus e saem executando as coisas, e depois se frustram. Porque simplesmente tomam posse de algo que Deus ministrou. Por exemplo, domingo passado você saiu daqui dizendo: olha, agora eu vou abrir a porta e vou sair. E vou fazer o quê lá de fora? Foi o que os discípulos fizeram. Então é melhor a gente ficar lá dentro, porque a gente não sabe o que fazer lá fora. Se você viesse aqui na terça-feira, o Senhor ia te dizer: olha, se você sair e você projetar, felizes é os que creem, que ouvem e creem. Então, agora eu creio, então eu saio. E saio para fazer o quê? De que forma? De que jeito? Vocês me entendem? Davi, ele saiu do mundinho dele. Ele abriu a porta e pôs o pé para fora. Ele se organizou com um monte de gente, mas ninguém parou para pensar de que forma Deus quer que a gente faça esse projeto. Deus me dá liberdade e autoridade para realizar o projeto. Deus me dá autoridade para fazer. Deus me dá poder para executar. Deus está comigo, Ele me abençoa no projeto. Mas Ele quer que eu ouça a forma que Ele quer que eu realize o projeto. Davi não fez isso. Davi simplesmente foi fazer o trabalho. E no meio do percurso, Uzá põe a mão na arca, porque a arca deveria ser levada por levitas e não por uma carroça de bois. Eles deveriam fazer o trabalho com reverência. Eles deveriam fazer o trabalho com temor de Deus e não com bagunça. Eles colocaram a arca sobre uma carroça de bois. O boi foi puxando a carroça e o povo foi cantando e dançando e tocando os instrumentos atrás, como uma grande festa. Só que eles não estavam carregando qualquer coisa. Eles não estavam fazendo uma mudança de uma televisão, de um fogão. Eles não estavam carregando um sofá. Eles não estavam carregando qualquer coisa. Eles estavam carregando o símbolo maior da presença de Deus naquele momento. Eles estavam fazendo algo que estava além de qualquer entendimento humano. E por isso eles deveriam ter um entendimento sobre o que eles estavam fazendo. Eles precisavam parar. Olha, nós não vamos levar qualquer coisa. Nós não vamos fazer qualquer trabalho. Nós não estamos executando qualquer projeto. Está entendendo? Eu falo aqui para os líderes e tenho ensinado a igreja que a casa de Deus é um lugar de primícias e não um lugar de sobras. Geralmente as pessoas estão acostumadas assim: quando as coisas não prestam mais para elas, dá para a igreja. Não é assim que as pessoas pensam? Olha, quando não tem mais utilidade para mim, vê se o pastor quer na igreja. Então, olha, vou dar uma televisão para a igreja. Quantas vezes eu vi as pessoas vindo com a caixa de uma televisão nova na igreja? Não, vem com a televisão velha. Na minha casa está LED, Full HD, bonitinho. Para a igreja,
aquelas de tubo, que ninguém consegue carregar. Na verdade, oferece à igreja porque não tem quem leve. Então dê à igreja, porque eles vêm aqui, eles levam. É como se nós fôssemos aquelas pessoas da prefeitura, que vai buscar entulho na casa das pessoas para levar para algum lugar. Está entendendo? E eu tenho ensinado a vocês que a casa de Deus é o lugar das primícias. Então, se eu tenho que fazer algo para Deus, ou algo para a casa de Deus, eu não entrego sobra, eu entrego primícia, eu entrego o melhor. Por isso, a tua adoração tem que ser o melhor e não a sobra. Por isso, o teu culto não é a sobra do teu dia, é a primeira parte do teu dia. Por isso, o dia do Senhor tem que ser o dia do Senhor e não a sobra do Senhor. Por isso que quando você oferta, você não tem que fazer assim, tem que dar dinheiro. Não, você dá com gratidão, porque é a tua primícia. Tudo que você faz na igreja, tem que fazer por amor. Nós pintamos a igreja. Aí eu podia ter comprado tintas muito inferiores e vagabundas que custavam baratinho. Mas a casa do Senhor merece a melhor tinta. A casa do Senhor merece o melhor equipamento. A casa do Senhor merece os melhores produtos. Pastor, na lojinha do Joaquinzinho lá, vende a mesma peça pela metade do preço. Mas da onde vem a peça? Que tipo é a peça? Está entendendo? E aí, às vezes, as pessoas chegam na casa de Deus e acham assim, olha, é a flor da casa de Deus. Pum! Pega o vaso, joga lá. Pega as cadeiras, montua aqui. Pega o instrumento e joga lá. Está entendendo? Sendo que são coisas que quando entraram aqui dentro, foram ungidas e consagradas. Deixaram de ser qualquer coisa. Está entendendo? A flor na tua casa é comum, mas na casa de Deus é ungida e consagrada, é diferente. Está entendendo? A televisão na tua casa é uma, a televisão dentro da igreja é consagrada para a obra de Deus, é diferente. Os homens levavam aos sacerdotes as ovelhinhas. Enquanto as ovelhinhas estavam no pasto deles, pulando, elas tinham uma finalidade, uma utilidade e uma grandeza. Quando eles levavam e os sacerdotes consagravam aquilo a Deus, aquilo virava oferta de adoração ao Senhor. Não era mais qualquer ovelha, era a oferta do sacrifício. Por isso, quando nós não desenvolvemos esse temor das coisas de Deus, por que eu fico pegando no pé das crianças? Criança não corre, criança não sobe em cima da cadeira, porque se as crianças não forem educadas a terem temor de Deus na casa de Deus, amanhã eles estão quebrando a casa de Deus. E aí quando Deus apresentar a eles um projeto, eles vão colocar na carroça de boi, e vão fazer bagunça atrás. Davi, ele sabia que como homem de Deus, ele não deveria ser uma pessoa acomodada. Mas ele não parou para pensar como Deus quer que eu faça, como Deus quer que eu realize, como Deus quer que eu desenvolva. Está entendendo? Esse foi o grande erro de Davi. Fazer o projeto está certo. Levar a arca para Jerusalém está certo, mas não do jeito que você quer levar. Então você precisa aprender a fazer o trabalho. Você precisa estudar o trabalho. Porém, quando Uzá morre, Davi fica contrariado, diz a palavra do Senhor. E aí, ao ficar frustrado, ele desiste. Como muitos crentes fazem. Eu vou fazer o trabalho, mas quero fazer o trabalho do meu jeito. Se não for do meu jeito, então eu desisto. Se não vai ser do meu jeito, então que outro faça, porque eu não estou a fim de fazer. Não é atual isso? Não é atual isso? Olha, se eu não posso realizar do meu jeito, se eu não posso pintar a igreja da minha cor, se eu não posso mover os móveis do jeito que eu quero, se eu não quero colocar a geladeira da igreja aqui, o móvel ali, o armário aqui, então eu vou para minha casa e não faço mais nada. Não é assim que as pessoas pensam? Você está entendendo o que eu estou falando? Davi, ele se frustra e fracassa no projeto. Fracassar é o quê?
desistir. Não é lutar e perder. Para muitas pessoas, fracasso é lutar e perder. Fracassar é desistir de lutar. Eles tinham um propósito, eles tinham um projeto, e todos juntamente desistiram do projeto, porque Uzá morreu. Ninguém parou para pensar como executar o trabalho, como fazer do jeito que agrada ao coração de Deus. Não, eles quiseram fazer do jeito deles. Como as coisas não saíram do jeito que eles queriam, acabou a festa, manda a arca para a casa de Obed-edom. Como eu já expliquei para vocês, Obed-edom não é uma cidade. Obed quer dizer que é o nome de uma pessoa. Edom é um lugar. Obed era um escravo. O escravo edomita. Então o cara não tinha nem nome. Manda a arca para um escravo edomita. E aí a arca foi para a casa de um escravo edomita. Por quê? Porque se tiver que acontecer alguma coisa ruim, que aconteça na casa desse escravo edomita. Eles não queriam, ninguém em Israel queria levar a arca para casa. Davi não queria, e o povo não queria. Davi não quis levar para Jerusalém, para não gerar nenhuma maldição sobre Jerusalém, mas nenhuma morte em Jerusalém. E aí havia sacerdotes, levitas, havia soldados, havia o povo, e ninguém quis levar a arca para casa. Então decidiram que era melhor levar a arca para a casa de um escravo edomita, porque Edom estava na região dos filisteus. Então quem deve morrer? Que morra o escravo edomita, mas que não morra nenhum de nós. Eles subestimaram a presença de Deus. Eles teimaram, eles não quiseram aprender, e foi mais fácil descartar a presença de Deus. Foi o que fizeram. Descartaram, em vez de aprender, em vez de tentar saber o que fizeram de errado, eles descartaram. E aí diz a palavra do Senhor, que a arca chegou na casa desse escravo edomita. E quando a arca entrou para dentro da casa daquele escravo edomita, o texto diz que ele foi abençoado. Mas mais do que isso, tudo que ele possuía também foi abençoado. Nós temos feito o trabalho Obed-edom. E o trabalho Obed-edom é exatamente para você viver esta bênção. Não só a bênção da sua família, mas a bênção nas coisas que você tem. Para você ver a ação de Deus se manifestar na sua família e nas coisas que você tem. Davi viu a bênção do Senhor se manifestar na família do escravo edomita, mas nas coisas dele também. E aí, quando começaram a ver que aquele escravo, que era para ter morrido, estava bem, próspero, feliz e contente, o que eles pensaram? Eu preciso voltar ao projeto. Assim como muita gente faz. E olha, a gente faz isso desde criança. Os especialistas dizem que as crianças muitas vezes descartam os brinquedos porque não têm interesse nenhum. Mas quando uma criança pega o brinquedo que ele descartou, o interesse volta. E por que volta o interesse? Porque ele fica incomodado que aquele menino ficou feliz com o brinquedo que ele não foi. Então ele para rever por que ele não foi feliz com aquele brinquedo, e ele passa a procurar o jeito de ser feliz com o brinquedo que ele já tinha descartado. Olha que interessante. Nós já fizemos isso. E a gente faz isso em muitas áreas da nossa vida. Você já viu aquelas pessoas que compram o carro de uma determinada marca e o cara só fala mal da marca? Esse carro não presta, esse carro não presta, esse carro não presta, esse carro não presta, esse carro é uma porcaria, mas presta. Aí ele vende o carro e compra outro. Aí vem o cara e diz assim: nossa, teu carro é uma benção. Comprei esse carro, me faz feliz, me faz feliz, me faz feliz. E aí o cara fica pensando assim: caramba, acho que era o meu que não prestava. Não, ele não consegue parar para entender que ele não dava valor. Ele não dava valor. Tem cara que fala assim: olha, não compra determinada marca de carro, porque esse tipo de carro é uma porcaria. Quando eu comprei o Tempra, as pessoas diziam assim: o Tempra não presta, o
templo é uma porcaria. Pois eu fui muito feliz com o templo que eu tive. Nunca nos deu um problema o carro. Ah, não compra maré, que maré é uma porcaria. Nós tivemos uma maré e também foi uma benção para nós. Mas eu já comprei um Gol, por exemplo, dizendo, Gol não presta. Mas tanta gente já foi feliz com um Gol. O Serginho mesmo teve um tanto tempo, né, Serginho? Vocês estão entendendo? Às vezes nós desprezamos o que temos, e quando alguém valoriza o que temos, a gente começa a olhar de uma outra forma. Ah, meu marido não presta. Aí a mulher dispensa o marido, a outra pega e fala assim, nossa, que homem maravilhoso. E a mulher fala assim, não, mas comigo não era assim maravilhoso. Pois é, já perdeu, né? Não deu valor. Ah, minha mulher não presta, não serve para nada. Aí você descarta a mulher, trai a mulher vai e arruma um marido que cuida dela, dá um valor. Aí passa-se um tempo, você encontra a mulher, está bonita, bem tratada. Mas hoje eu estou olhando para você, eu deveria ter cuidado melhor de você. Está entendendo? Isso está no ser humano, está em nós, desde pequenininho está em nós. A grama da casa do vizinho é mais verde que a nossa. A casa do vizinho parece que é sempre mais bonita, mais cheirosa, mais abençoada que a nossa. Davi e todo aquele povo pensou desse jeito. Manda a arca para matar aquele escravo edomita lá, porque eu não quero trazer a morte na minha casa. Pois quando a arca começou a abençoar a casa do escravo edomita, todo mundo queria dar um jeitinho de trazer a arca para dentro da casa deles. Aí Davi começa a pensar assim, não, eu quero agora, eu quero. Aí eles restauram e resgatam o projeto que eles já tinham desistido. Só que agora, o que ele faz? Ele vai buscar Deus, para saber qual é o jeito que Deus quer. E você sabe que o jeito que Deus queria era cansativo, irmãos. Porque da onde a arca estava e aonde a arca deveria estar, o caminho tinha quase 100 quilômetros para eles fazerem a pé. Outra hora eles iam fazer isso cantando, levando numa carroça. Por quê? Porque 100 quilômetros na carroça é mais fácil, né? Vou ficar carregando a arca nas costas por 100 quilômetros. Mas a vontade de Deus era que eles carregassem a arca nas costas, que eles dessem 3 passos, 6 passos e oferecessem uma oferta. 6 passos, é isso? 6, no 7º oferecia oferta. 100 quilômetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, mata um cordeiro, oferece adoração a Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, mata um cordeiro, oferece adoração a Deus. 100 quilômetros. Ah, pastor, para com isso. Muito cansativo. Carregar a arca já é cansativo. Ficar dando 6 passinhos no 7º, matando o cordeiro e oferecendo sacrifício. Você não quer realizar o projeto? O projeto é do meu jeito. A palavra do Senhor diz que quando eles entraram pelas portas de Jerusalém, havia uma alegria. Davi fica até, arranca a roupa assim, e começa a dançar no meio do povo. A mulher dele fica até olhando para ele com desprezo. Agora imagina, é a realização de um projeto. Depois de andar 100 quilômetros, 6 no 7º oferecer sacrifício. Como estaria o ânimo? Como estaria o corpo? O povo chegando assim. Não vi a hora de chegar. Que estrada longa. Não, o povo chegou fazendo a festa que eles estavam fazendo, que outra hora era bagunça, agora era a festa de realização do cumprimento daquele projeto. Se você entende isso,
quando você segue o projeto do jeito de Deus, em vez de você se sentir cansado e fadigado na conclusão do projeto, você se sente realizado. Você se sente um vencedor. Todos os irmãos que fizeram já o Obed-edom na casa deles, no último culto do Obed-edom, se eu chamá-los aqui e perguntar para eles, a sensação é que eles queriam mais. Não é? A gente começou o Obed-edom em algumas casas que os primeiros 5 cultos foi uma luta. Oh, que dificuldade! Mas depois foi passando, e quando chegou no último, a alegria de todos era tão grande que a vontade era que o Obed-edom continuasse. Por quê? Porque os 12, 12, Deus não pode ser 3, não pode ser 2, não pode ser 1, não, porque é do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Mas vai ser 12 semanas eu não vou poder fazer isso. 12 semanas, 6 passinhos no 7º sacrifício, 6 passinhos no 7º sacrifício, 6 passinhos no 7º sacrifício. Por quê? Porque o jeito de Deus nos ensina muitas coisas. Não nos ensina simplesmente a tomar decisões e sair fazendo. Do jeito de Deus, faz a gente reavaliar as nossas decisões o tempo todo. Para cada 6 passos que eles davam, eles tinham que rever, é desse jeito mesmo? É desse jeito mesmo. 6 passos, é desse jeito mesmo? É desse jeito mesmo. Não havia espaço para tropeço. Não havia espaço para fazer de qualquer jeito. Mas quando você coloca as coisas de qualquer jeito em cima de uma carroça, a gente vai... E se tropeçar, caiu, e depois que caiu, morreu, e depois que morreu, desisto. É assim que muitas vezes a gente quer fazer. Só que o trabalho exige de nós concentração, dedicação, rever cada dia, cada processo, cada procedimento, e isso é feito com calma. Isso é feito com o tempo. Por isso nós não fazemos as coisas de qualquer jeito. Nós saímos de dentro da casinha, saímos, abrimos a porta, mas a partir dali as coisas têm uma lógica, irmãos, e não é feito de qualquer jeito. Não é feito de qualquer jeito. Por isso, hoje o Espírito de Deus manda eu falar isso para você. Enquanto você reluta em colocar os teus projetos em cima da carroça, você não tem êxito e, pelo contrário, você desiste por causa dos problemas que aparecem. Em vez de você se alegrar na realização do projeto, você não realiza o projeto e no meio do caminho você só vai dando cabeçada, daqui a pouco você desiste. E daqui a pouco, alguém que viu o teu projeto vai começar a ser feliz com o teu projeto. Vai começar a ser abençoado com o teu projeto. E você vai estar frustrado. Por que eu não posso ser abençoado? Como Davi faz a pergunta aqui para o Senhor. O que eu estou fazendo de errado? Como eu vou levar? Como é que eu vou conseguir levar essa arca? A pergunta de Davi. Como é que eu vou conseguir? Pois é, quem coloca em carroça não tem resposta. Como é que eu vou vencer esse projeto? Pois é, se você tem colocado o teu projeto em carroça, fazendo de qualquer jeito, não tem resposta. A gente acha impossível realizar o projeto. O projeto era possível realizar? O projeto era possível realizar. Quanto tempo levou 100 quilômetros de 6 e no 7º sacrifício? Quanto tempo leva? Olha, irmãos, eu ando marchado com a pastora 7,5 quilômetros, 1h30. 7,5 quilômetros marchado, andando marchado. É 1h30 de caminhada. Eu podia correr e fazer em menos tempo. Podia, mas eu ia andar 3 quilômetros. Porque eu não ia ter resistência para andar 7,5. Mas eu tenho resistência para andar 7,5 porque eu ando. Está entendendo? Agora imagina andar 7,5 quilômetros no deserto. Com 50 graus na cabeça. Com uma arca nas costas.
com um monte de ovelha, bezerro, tudo no meio do caminho, que eu tenho que levar, porque vai ser sacrifício. Quantos foram sacrificados até Jerusalém? Então, eu tenho que levar um monte de tudo atrás. E aí o cara levando aqui. Ô irmãos, você já viu, tem gente que para levar o caixão do morto já começa a morrer só de segurar na alça. Ó, leva aí o fulano. E quase tropeça, quase derruba o defunto. Não é verdade? Agora imagina colocar a arca, que era toda em ouro, nas costas. Ouro, mas, ó, pesado, hein? 50 graus na cabeça. O povo cantando. Ô, irmão. Às vezes você vai na 25 de março, anda de uma ponta na outra, no calor, você já vai, eu quero saber desse lugar. Aí nego bate com sacola, com saco. Você vai, que lugar, é inferno esse lugar. 50 graus na cabeça. E olha, todo mundo vestido de cerimonial. Não é tipo assim, vou de bermudinha, camisinha regata. Não, sabe? É toda roupa sacerdotal, tudo aquilo lá, os homens tudo vestido daquele, e andando, e oferta, e andando, e oferta, e oferta, e meia, e oferta, e... Quanto tempo levou? Quanto tempo levou? Hoje o Espírito Santo de Deus traz esse alerta. Nós temos que vencer o medo para sair da casinha? Temos. Mas não é porque saímos da casinha que nós vamos fazer as coisas de qualquer jeito. Não é porque nós saímos da casinha que as coisas são feitas do nosso jeito. Não, as coisas continuam sendo feitas do jeito de Deus. Os projetos continuam sendo realizados da maneira que Deus quer que eles sejam. Porque se não for do jeito de Deus, você vai fracassar e vai desistir. E quando você vê o outro desfrutar daquilo que você queria desfrutar, aí você vai querer resgatar o projeto. Será que você tem força para resgatar o projeto? Se só terá força se você estiver no centro da vontade de Deus. Porque se você voltar a querer resgatar o projeto do teu jeito, você vai desistir de novo. E olha, depois de você desistir 2, 3 vezes, você não resgata esse projeto nunca mais na sua vida. O Senhor mandou dizer isso para você nessa noite. Diante dos problemas, das dificuldades, dos projetos que você tem que enfrentar, saia da casinha. Saiba que o crente só é feliz na realização dos projetos, nos êxitos que eles têm, na qualidade de vida que eles encontram. Mas tudo isso é feito com a direção de Deus. A direção de Deus nos mostra como fazer todas as coisas com qualidade. Quando eu olho para vocês aqui, quando eu me lembro dos irmãos que estavam aqui de manhã, e quando eu me lembro alguns anos atrás, quando nós orávamos por cadeiras vazias, eu me lembro quantas vezes eu quis fazer do meu jeito. Quantas vezes eu relutei para querer fazer as coisas do meu jeito. Quando as pessoas diziam assim, não faça desse jeito, faça de outro jeito. E Deus falou assim, é desse jeito que eu quero que você faça. É dessa forma que eu quero que você realize. Aquilo entrava no meu coração e tudo que eu olhava, eu não via sentido. Mas o Espírito de Deus falava, e Ele falava assim, olha, feliz é quem ouve e crê. Feliz é quem ouve e crê. E se hoje nós tivéssemos que juntar os dois povos, da manhã e da noite, não caberia aqui da igreja toda a quantidade de pessoas que movimenta nos cultos de domingo, de manhã e de noite. Então, eu fico feliz de saber e jubilo na presença do Senhor por realizar isso. Mas olha, irmãos, talvez eu esteja no 20º quilômetro do projeto que foi estabelecido para mim. Eu nem cheguei no 100 ainda. Eu estou só no 20º. Como diz o Waze, eu e a pastora, a gente ficou rindo ontem, porque o Waze, quando entra na João 23, ele diz assim, João 23º. Eu falei, nossa, nunca tinha ouvido João 23 falado dessa forma. Estamos na João 23º. Talvez eu esteja no 11º quilômetro do deserto que nós estamos enfrentando no projeto de Deus, na vontade de Deus.
Mas olha, já me realiza tanto o 11º. Já me realiza se eu estiver no 20º. Já estou tão realizado. Se eu estiver no 30º, olha, irmãos, eu não estou no 100º, isso eu tenho certeza. Tenho certeza que no 100º eu não estou. Mas um dia você vai entrar comigo no 100º. E quando a gente estiver no 100º, você vai lembrar dessa mensagem. Porque daí, irmão, nós vamos pirar na batatinha. E vamos fazer festa. Por quê? Porque é a realização de um projeto. Quando eu vejo a casa dos irmãos sendo abençoadas com o projeto Obed-Edom, e quando eu ouço os testemunhos de como Deus tem abençoado ao longo desses 12 cultos, desses 3 meses, eu vejo o quanto o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Porque o Obed-Edom foi abençoado por 3 meses, e vocês estão sendo abençoados em 3 meses. E não só sendo abençoado na família, mas sendo abençoado também em tudo o que você possui. Por isso, meu irmão, vale a pena manter o projeto. Vale a pena executar o projeto do jeito que Deus quer. Ah, mas Deus não está dizendo que você não vai ter luta. Ô irmão, 100 quilômetros, 6 passos, 7 sacrifícios. É fácil? É fácil? Fácil é colocar no carroção. Fácil é colocar no carroção. Fazer de qualquer jeito é fácil, mas fazer do jeito de Deus é difícil. Por isso, mantenha-se firme na vontade do Senhor. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele vai te dar a recompensa do teu trabalho. Sabe por quê? Como eu falei e encerrei de manhã, Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então hoje o Senhor manda eu ministrar isso ao teu coração, para que você saia da casinha, projete, mas projete com direção de Deus, porque Deus vai estar com você, te abençoando em tudo o que você fizer. Amém? Palavra do Senhor para você.